Convite à reflexão número 117. Educação e paz na família. Queridas irmãs e irmãos em Cristo, que seu amor nos envolva e suas bênçãos se derramem sobre nós. Aqui é João Vanderlei, expositor do Joana há mais de 20 anos, e queria convidá-las para uma reflexão sobre o tema família, que é o nosso alicerce para tudo, a verdadeira célula-máter de nossa sociedade. O tema proposto é Educação e Paz na Família, correspondente ao capítulo 10 do livro Constelação Familiar, de Joana de Ângeles, psicografado pelo nosso querido Divaldo Franco. Pouco sabemos sobre as famílias de Gandhi, Maomé ou Buda, mas Jesus fez questão de constituir a sua desde a Anunciação até a convivência com seu pai adotivo, José. Verificamos nos evangelhos que Jesus é chamado Filho Unigênito, o que quer dizer Filho Único de Deus, a quem ele se refere sempre como meu Pai. No entanto, ao nos ensinar a oração mais sublime do universo, ele nos convida a nos dirigirmos a Deus dizendo, Pai nosso que estais no céu, estendendo-nos a sua filiação exclusiva, transformando-nos em seus irmãos por parte de Pai. Aos pés da cruz, quando ali estavam apenas Maria e João Evangelista, ele diz, dirigindo-se a este último, Filho, eis aqui a tua mãe. E dirigindo-se a Maria, diz, Mãe, eis aqui o teu filho. E assim tornamo-nos legítimos irmãos de Jesus, tanto por parte de pai como de mãe. Mas, retornando à família, ele quis nos demonstrar a importância dessa sublime instituição, adotando-nos como seus irmãos. É grande a nossa responsabilidade sobre todos aqueles que, não por acaso, mas por livre escolha que fizemos da erraticidade, estão sob a nossa guarda e proteção. O filho com que o Pai nos presenteia é uma argila moldável que nos cabe, como bons oleiros, darmos forma e conteúdo do que prestaremos conta quando formos ao retorno ao plano espiritual. É no colo de sua mãe que se forma o que há de mais útil e precioso para a humanidade, o homem honesto. Essa frase foi dita pelo filósofo Planiol há mais de 100 anos e continua muito atual. É no colo de sua mãe que se forma o que há de mais útil e precioso para a humanidade, o homem honesto. Devemos ser o oleiro hábil, o educador que deve modelar esse ser social digno de forma que possa construir uma sociedade harmônica. Para atingirmos este nobre objetivo, vamos meditar sobre um texto de Khalil Gibran, do seu livro O Profeta, sobre os filhos. Ele nos diz, vossos filhos não são vossos filhos, são filhos e filhas do desejo da vida por si mesma. Eles vêm através de vós, mas não de vós. Apesar de estarem convosco, não pertencem a vós. Podeis dar-lhes vosso amor, mas não vossos pensamentos, porque eles têm seus próprios pensamentos. Podeis abrigar seus corpos, mas não suas almas, pois suas almas vivem na casa do amanhã, a qual não podeis visitar nem em vossos sonhos. Podeis esforçar-vos em ser como eles, mas não tentai fazê-los como vós, pois a vida não volta atrás, nem permanece nos dias de ontem. Sois os arcos dos quais seus filhos, como flechas vivas, são arremessados. O arqueiro, nosso Pai maior, vê o alvo no caminho do infinito, ele vos dobra com seu poder para que suas flechas possam ir longe e velozes. Deixai que o arqueiro vos curve com alegria. Como ele ama a flecha que voa, ele também ama o arco que é estável. A paz do mundo depende da educação da infância, quando a criança é capaz de liderar as outras e prepara-se para conduzir os grupos humanos mais tarde nas diferentes áreas da existência, culminando muitas vezes no comando de povos, de nações, colocando em prática o que aprendeu pela paciência e sabedoria de seus educadores. Lembremos-nos que a educação é tarefa do lar, de pai e mãe, nunca da escola, que dará apenas instrução. Educar é tarefa exclusiva de pai e mãe.
nunca de vovós ou empregadas. Todos devem lembrar-se onde aprenderam as palavras mágicas. Muito obrigado, por favor, com licença, e tantas outras igualmente importantes em nossas vidas. Esse trabalho de edificação moral se inicia através dos exemplos dos pais que demonstrarão o valor da honra, e a falta desses elementos éticos resultarão no desequilíbrio e na formação da personalidade dos nossos filhos. Não obstante as relevantes conquistas da ciência, da tecnologia, a agressividade, a violência, o desrespeito atingem índices jamais imaginados, dificultando bastante o nosso trabalho educativo. Devemos discipliná-los de forma que prevaleçam sempre os sentimentos de amor e respeito que devem vigorar na constelação familiar. Aprendemos na doutrina espírita que no corpo infantil encontra-se normalmente um espírito com alta carga de vivências, nem sempre dignificantes, merecendo por isso mesmo salutar orientação desde muito cedo para as ações saudáveis. Desde o seu renascimento, o espírito reflete na infância as características que lhe são próprias. Cabe-nos proporcionar-lhes a arrumação ou os desequilíbrios que irão formar sua personalidade, harmônica ou indisciplinada, tornando-se difícil reparar quaisquer danos posteriormente. Educar com e pelo amor constitui o método mais eficaz de conseguir esse equilíbrio da família, reunindo todos os membros numa interdependência virtuosa. Construir a criança como um ser novo é trabalhar pela paz da sociedade. Guerras não são feitas pelas armas, porém pelos homens que as constroem. Educar desarmando os sentimentos inferiores, competitivos e individualistas representa promover a paz doméstica, prelúdio da paz na sociedade. O lar é, portanto, a sublime escola da dignificação humana, onde se aprimoram os sentimentos e se orientam os conhecimentos intelectuais, ao lado daqueles de natureza moral, para o real desenvolvimento humano. Vamos falar um bocadinho dos nossos pais e dos nossos avós, que a base que os nossos pais e nossos avós não tiveram. Como dar o que eles não receberam? Antes era assim, eu mando e você obedece e não tem discussão. Hoje, cada um de nós tem a obrigação de saber como dar educação aos filhos. Nós temos fácil acesso a livros, a educadores, a psicólogos. Nossos pais aprenderam apenas a obediência cega de geração em geração. Como exigir deles diálogo e compreensão? Ninguém dá aquilo que não tem. Nós trabalhamos durante muitos anos em curso de noivos, e lá tinha o Dr. Paulo que fazia as palestras para os jovens, e ele contava a historinha de um casamento que ele foi, de 60 anos de casados. E aí ele encontrou a velhinha num cantinho lá, e o velhinho estava bem longe, e ele diz assim para ela, escuta, o velhinho lá está bem longe, ele não está nos ouvindo. Me diz uma coisa, nesses 60 anos de casado, nenhuma vez a senhora teve vontade de separar do seu velho? Separar do meu velho, doutor Paulo? Nunca. De matar várias vezes. Então vocês percebem que muitas vezes realmente a gente passa por situações difíceis, mas o amor deve sempre prevalecer. Acima de tudo, gente, vamos considerar que os nossos pais são verdadeiros heróis. Com todo o despreparo que tinham, às vezes até analfabetos, podemos reclamar até que foram chatos, quadrados, que nos faltaram carinho, brinquedos, o papo na hora certa. Mas, pelo exposto, isso é perfeitamente desculpável. Porém, das coisas fundamentais, eles não falharam. Não somos viciados, não somos marginais. 100% dos menores marginais vêm de lares desfeitos. Eu trabalhei durante 40 anos no IMES, a atual USCS, e lá um dia foi o Frei Beto. E o Frei Beto, como bom sacerdote, ele procurava frequentar as prisões e conversar com todos os prisioneiros. E ele percebeu que todos eles queriam adotar uma nova vida, mas havia um elemento lá que dizia, Frei Beto, eu matei, roubei e faria tudo isso de novo. E aí o Frei Beto falou, mas escuta, não tem nenhuma coisinha que você se arrependa na vida? Ele pensou, falou, Frei Beto, é o seguinte, olha, quando eu comecei
a sair com os meus amigos, minha mãe dizia, olha, não sai com esse pessoal porque eles não servem para você, eles vão levar para o seu mau caminho. E minha mãe falou tanto mal dos meus amigos que um dia eu me enfeiti a mão na cara dela. Frei Beto, hoje, depois de tantos anos, de todos aqueles amigos que eu tinha, ninguém vem me visitar aqui na prisão. Mas toda semana, trazendo uma bolachinha, trazendo uma comidinha gostosa, vem a minha mãe. Por isso, Frei Beto, se eu posso me arrepender de alguma coisa na vida, foi só daquele tapa que eu dei na minha mãe. Pois é, minha gente, mas a reconstrução da família depende de nós. Nós devemos ter um diálogo com humildade e paciência e ajudar em todos os aspectos, material, financeiro, em trabalhos domésticos, não discutir nunca na frente dos filhos. E quando pai e mãe falar uma coisa, que seja igual. Se querem falar diferente, no quarto depois a gente vai bater um papo e vamos passar a jamais desentendimento entre pai e mãe na frente dos filhos. Mas, falando em palavra, ela é algo tão forte, tão contundente, que mereceria de todos nós muita reflexão antes de ser proferida. E se realmente tivéssemos o bom senso de pensar antes de falar, provavelmente teríamos evitado mais de 90% dos problemas que foram causados por expressões irrefletidas. Um santo remédio para esse tipo de problema é nos lembrarmos sempre de que somos senhores de um modo total e absoluto de todas as palavras que não dissermos, mas seremos eternamente escravos daquelas já proferidas. Mais uma historinha, aquela senhora que fazia tanta fofoca na vila e acabava com a vida de meio mundo. Então um dia ela foi ao sacerdote e falou, eu queria tanto reparar todo o mal que eu fiz a essa população. E o padre falou, não tem problema, a senhora tem um travesseiro de penas em casa? Ela falou, tenho. Então a senhora vai na torre da igreja e sacuda esse travesseiro aberto e deixa as penas voarem ao vento. Só isso, seu padre, só isso. Depois a senhora volta aqui. Aí depois ela voltou, seu padre, já sacudia a fronha, as penas já foram embora. O que eu faço agora? Agora a senhora pega a sua fronha vazia e vai atrás de todas as penas. Quando a senhora colocar a última pena de volta dentro da sua fronha, todos os males que a senhora causou serão refeitos. Ela disse, mas isso é impossível. Pois é, a senhora disse a palavra certa. É impossível que a gente refaça essas coisas que a gente causou aos demais. Então, minha gente, vamos evitar realmente de espalhar essas penas por aí, não é verdade? O crescimento espiritual de nossa família, nós devemos colocar Deus no seio da nossa família. Vamos conhecê-lo, amá-lo através do Evangelho. Façamo-lo membro de nossa família. Convidemos os nossos filhos a fazer esse santo Evangelho todas as semanas. Vamos meditar a respeito da família de ontem, de nossos pais, de nossos avós e da nossa família hoje. Ontem nós tínhamos uma centralização paterna com obediência total ao patriarca, sendo que a mãe era mera procriadora e auxiliar da educação básica dos filhos. Mas hoje nós temos um núcleo conjugal, com maior proximidade entre pais e filhos. Isso quer dizer que tem que haver muito mais diálogo e muito maior responsabilidade. Ontem, nós tínhamos um consumismo moderado, nós tínhamos o ser no lugar do ter. Hoje, nós temos um consumismo desvairado, o apelo dos meios de comunicação. Se você não tem, você não é. É a era do descartável. Gente, casamento, eu como sou advogado, eu achava que eu nunca iria fazer uma separação, porque iria conversar com os jovens antes, porque se eles se amaram num dia, não é possível que se odiassem a ponto de separar. Mas sabe o que eu vejo nos cursos de noivos que a gente trabalhou durante mais de 20 anos? Os jovens chegam e dizem assim, olha, doutor, eu vou casar só no civil, viu? Porque se serviu, serviu, se não serviu, a gente parte para outra. Gente, fazer o casamento já pensando que pode dar errado e partir para outra, realmente é uma irresponsabilidade. Ontem nós tínhamos uma estabilidade estrutural. A família educava, formava a pessoa humana sem interferências. Nós tínhamos a moral do bairro, da cidade. Não tínhamos aqueles fatores externos. Hoje nós temos a TV que deseduca, a internet sem controle, o uso abusivo do celular. Ontem
nós tínhamos o respeito absoluto, tá certo que era muito mais até temor do que amor, mas hoje os pais dos filhos dão demonstrações de desrespeitos mútuos. Eu já vi filhos se dirigindo aos pais com palavrões que eu jamais dirigiria ao mais boca suja dos meus amigos. Importante, né, minha gente? A base que os nossos pais e avós não tiveram, muitas vezes analfabetos. Então, vamos reconhecer as dificuldades que eles tiveram. Hoje, nós temos acesso a livros. Por exemplo, Quem Ama, Educa, de Samitiba. Meu Filho, Meu Tesouro, de Benjamin Spock. Temos acesso pelo YouTube a bons educadores, como Roseli Sayon, que aparece no Estadão um domingo sim, outro domingo não, na sua coluna. Mário Sérgio Cortella, Rossandro Klinge. Coloque esses nomes do YouTube ao lado da palavra educação familiar e vocês vão ficar admirados de quanto vocês vão poder aprender com esses ótimos instrutores. E agora, para encerrar o nosso bate-papo, eu queria ler para vocês um texto muito significativo que se chama Mães Malvadas. Vamos aqui ouvir. Um dia, quando meus filhos forem crescidos o suficiente para entenderem a lógica que motiva pais e mães, eu hei de lhes dizer: eu os amei o suficiente para ter perguntado aonde vão, com quem vão, a que horas regressarão. Eu os amei o suficiente para não ter ficado em silêncio e fazer com que vocês soubessem que aquele novo amigo não era boa companhia. Eu os amei o suficiente para fazê-los pagar as balas que tiraram do supermercado ou revistas do jornaleiro e fazê-los dizer ao dono: nós pegamos isto ontem e queríamos pagar. Eu os amei o suficiente para ter ficado de pé junto de vocês por 2 horas enquanto limpavam seu quarto, tarefa que eu teria feito em 15 minutos. Eu os amei o suficiente para deixá-los ver, além do amor que eu sentia por vocês, o desapontamento e também as lágrimas dos meus olhos. Eu os amei o suficiente para deixá-los assumir a responsabilidade das suas ações, mesmo quando as penalidades eram tão duras que me partiam o coração. Mais do que tudo, eu os amei o suficiente para dizer-lhes não, quando eu sabia que vocês poderiam me odiar por isso e em alguns momentos até odiaram. Essas eram as mais difíceis batalhas de todas. Estou contente. Venci, porque no final vocês venceram também. E em qualquer dia, quando meus netos forem crescidos o suficiente para entenderem a lógica que motiva os pais e mães, quando eles perguntarem se sua mãe era má, meus filhos vão lhes dizer: sim, nossa mãe era má, era a mãe mais malvada do mundo. As outras crianças comiam doces no café e nós tínhamos que comer cereais, ovos, torradas. As outras crianças bebiam refrigerantes e comiam batatas fritas e sorvete no almoço. E nós tínhamos que comer arroz, feijão, carne, legumes e frutas. E ela nos obrigava a jantar à mesa, bem diferente das outras mães que deixavam seus filhos comerem vendo televisão. Ela insistia em saber onde estávamos a toda hora. Tocava o nosso celular de madrugada, fuçava nos nossos e-mails, no WhatsApp, nas nossas redes sociais. Era quase uma prisão. Mamãe tinha que saber quem eram os nossos amigos e o que nós fazíamos com eles. Insistia em que lhe disséssemos com quem iríamos sair, mesmo que demorássemos apenas 1 hora ou menos. Nós tínhamos vergonha de admitir, mas ela violava as leis do trabalho infantil. Nós tínhamos que tirar a louça da mesa, arrumar nossas bagunças, esvaziar o lixo e todo tipo de trabalho que achávamos cruel. Eu acho que ela nem dormia à noite pensando em coisa para nos mandar fazer. Ela insistia sempre conosco para que lhe disséssemos sempre a verdade e apenas a verdade. E quando éramos adolescentes, ela conseguia até ler os nossos pensamentos. A nossa vida era verdadeiramente chata. Ela não deixava os nossos amigos tocarem a buzina para que saíssemos. Tinham que subir, bater a porta para ela os conhecer. Enquanto todos podiam voltar tarde da noite com 12 anos, tivemos que esperar pelo menos os 16 para chegarmos um pouco mais tarde. E aquela chata levantava para saber se a festa tinha sido boa, só para ver como estávamos ao voltar. Por causa de nossa mãe,
Nós perdemos imensas experiências na adolescência. Nenhum de nós esteve envolvido com drogas, em roubo, em atos de vandalismo, em violação de propriedade, nem fomos presos por nenhum crime. Foi tudo por causa dela. Agora que já somos adultos, honestos e educados, estamos a fazer o melhor para sermos pais maus, pois minha mãe foi. Eu acho que este é um dos males do mundo hoje. Não há suficientes mães malvadas.